Ainda falando sobre os pequenos produtores, mas agora com destaque ao Código Florestal. Você sabe por que é importante conhecer os detalhes do novo código? Quem responde isso pra gente é Paulo Sérgio Ramos, que é engenheiro agrônomo e sócio da Perene Agronegócios e é também professor e consultor na área de proteção, recuperação de nascentes e corpos hídricos. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Satisfação estar aqui com você. Satisfação é toda nossa, né? Especialmente hoje, dia de Nosso Senhor do Bonfim, e você fala direto de Salvador, Bahia, né? Onde a gente sabe que existem várias celebrações nessa quinta-feira. Obrigada por nos atender. Vamos falar do nosso assunto, então. Mais do que se enquadrar, né? O pequeno produtor, ele pode se beneficiar do Código Florestal? É isso mesmo? De que forma? Pode sim. O Código Florestal ele permite que haja uma exploração agroflorestal sustentável dessa região, contanto que não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a função ambiental da área. E vou dar um exemplo. Uma propriedade que tem um rio ou um riacho e a sua mata ciliar no entorno, ela pode ser enriquecida. Esse produtor ele pode plantar espécies frutíferas nativas e os seus frutos dessas árvores ele pode comercializar no comércio de forma in natura ou verticalizar a produção, transformando em licores, geleias, doces e comercializando, gerando renda para a família. Inclui também a questão da recomposição, né, no entorno dessas nascentes, desses locais, Paulo? Inclui também a recomposição. Ele pode também plantar espécies nativas frutíferas e exóticas e obter renda dessas áreas. Maravilha. Agora a gente tem uma pergunta externa, uma pergunta que veio do nosso público aí pelo nosso WhatsApp TV, que é da Silvana Silva, de Mato Grosso. Ela quer saber o seguinte, Paulo, qual que é a importância de saber quantos módulos fiscais tem na propriedade e o que é que deve ser considerado em relação a isso? Bem, é importante ter esse conhecimento porque o módulo fiscal no Brasil ele varia de 5 a 110 hectares conforme a região do país, centro-oeste, sudeste e nordeste. Então, ela primeiro precisa saber a quantidade de hectares de um módulo fiscal no Mato Grosso. Então, ela, com a informação da propriedade dela, ela divide por esse número de hectares do módulo fiscal e ela vai chegar ao número de módulos fiscais da sua propriedade. E por que isso? A partir desse número de módulos fiscais é que ela vai ter um norte para saber exatamente quais as intervenções positivas ela terá que fazer naquelas áreas protegidas. Legal, Paulo. E tudo isso aí acaba, né, se refletindo, né? A gente está falando de pagamento por serviço ambiental, né? Que acaba sendo uma outra opção de renda para os produtores que vivem nessas localidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre como que você vê que os produtores brasileiros, os pequenos produtores em especial, estão hoje em relação a esse tipo de assunto, né? Você que roda aí o Brasil e presta consultoria para esses agricultores. O pagamento por serviço ambiental já é uma realidade no nosso país. Existem casos de sucesso em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Eu venho acompanhando isso de perto e hoje é uma realidade. Vou pegar um caso específico do estado da Bahia, onde os produtores já recebem, que participam de um programa, já recebem por pagamentos por serviços ambientais, por proteger e recuperar áreas de nascente, mata ciliar e a própria reserva legal. Portanto, procure gestores públicos, vocês, produtores rurais, para que possam implementar programas também no seu município e no seu estado. E é muito legal, né? Porque quando a gente fala, né, sobre esse assunto, esses benefícios, a gente acaba englobando vários pilares, né, da questão da sustentabilidade, né? Porque a gente está falando do social, do ambiental e também do econômico, né, Paulo? Correto. O social, o produtor, ele passa a ser um produtor de água, ele está oferecendo água de qualidade para a sociedade. O econômico, ele pode ser remunerado, ele vai receber recursos financeiros por estar protegendo aquele ambiente. E o ambiental, claro, o meio ambiente agradece e devolve com serviços ambientais, Paulo, inclusive oferecendo o controle de pragas e doenças, a depender da situação e região. entendido, Paulo. E em relação à adequação ao Código Florestal, quais você considera que sejam os principais desafios, né, as dificuldades dos produtores rurais hoje no Brasil? O fundamental é que o produtor
pequeno, médio ou grande, conheça em detalhes o novo Código Florestal, porque ele determina o que deve ser feito na propriedade, mas determina também as vantagens do novo código e como ele pode ter ganhos financeiros e ambientais aplicando bem o novo código. Portanto, eu sugiro a você, produtor rural, que procure a sua cooperativa, procure o sindicato e discuta bastante o novo Código Florestal. É uma ferramenta importante no negócio da propriedade. Ah, legal, Paulo. E para finalizar, né, você falou um pouquinho da questão das nascentes. Antes, eu te pergunto, quais que são as principais alternativas que o produtor pode fazer hoje para preservar a água na propriedade, né, nos serviços, para o lado de dentro da porteira? Fundamental que todo e qualquer corpo hídrico, eu estou falando de nascentes, riachos, lagos, seja protegido, seja cercado. E aí, mais uma vez, vem o novo Código Florestal ensinando, orientando e determinando qual a área a ser cercada, para que ele possa, então, produzir proteína animal, proteína vegetal e um bem fundamental para a vida, que é a água, um bem finito, participando, então, como cidadão, entregando o resultado à sociedade. Maravilha, tá aí então. Uma legislação benéfica para o meio ambiente que pode ser benéfica também para o bolso do produtor. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você. Eu agradeço também. Um grande abraço. Outro para você. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.